Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das, Kaviraj Goswami por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Madhya Lila 18, a visita do Senhor Chaitanya Vrindavana, verso 207. Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó Govinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor cantando seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gura Premanande, Hari Hari Bol. Muito obrigado, Senhor. Jai Shila Prabhupada. Ki Jaya. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavaha Yatata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadipa Shandi Javana Siha Maha Vaishnavahaya Tata Shana Ramadasa Bali Prabhutam Kaila Nama Araika Pathana Tangranama Vidyuli Kahana. Dessa maneira, Shri Chaitanya Mahaprabhu indiretamente iniciou o muçulmano santo, aconselhando-o a cantar o santo nome de Krishna. O muçulmano passou a ser chamado Ramadasa. Também havia outro muçulmano Pathana ali presente, cujo nome era Vidyuli Khan, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Após serem iniciados, os devotos do movimento para a consciência de Krishna mudam seus nomes. Sempre que uma pessoa no mundo ocidental desenvolve interesse por este movimento para a consciência de Krishna, é iniciada mediante este processo. Na Índia, acusam-nos falsamente de convertermos miletias e javanas à religião hindu. Lá existem muitos sannyasis mayavadis conhecidos como Jagat Gurus, embora nenhum deles jamais tenha visitado o mundo inteiro. Alguns nem sequer têm educação suficiente, mas mesmo assim arrogam-se o direito de fazer acusações contra o nosso movimento e de acusar-nos de minar os princípios da religião hindu ao aceitarmos muçulmanos e javanas como Vaishnavas.
Isso são meros sintomas de inveja. Não estamos denegrindo o sistema de religião hindu, senão que tudo o que fazemos é seguir os passos de Sri Chaitanya Mahaprabhu em nossas viagens por todo o mundo. Quando aceitamos todos aqueles que mostram interesse em compreender Krishna, mudando seus nomes para Krishnadas ou Ramadas, mudando seus nomes para Krishnadas ou Ramadas. Seus nomes são mudados mediante o processo de uma iniciação autêntica. Alpavyasatara Jarakumara Ramadasa Adipathanachakara Tanhara. Vijulikan era muito jovem e era filho do rei. Todos os outros muçulmanos patanas, encabeçados por Ramadasa, eram seus servos. Krishna Bali Padisei Mahaprabhu Rapaya Prabhu Shri Charanadilatanhara Mathaya. Vijulikan também caiu aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor colocou o seu pé sobre sua cabeça. Tansabare Kripakari Prabhu Tachalila Seita Patahana Sabhavairagi Raila. Após dessa maneira ter-lhes concedido misericórdia, Shri Chaitanya Mahaprabhu partiu. Desde então, todos os muçulmanos patanas tornaram-se mendicantes. Patana Vaishnava Bali Railatan Rakyati Sarvatra Gahya Bule Mahaprabhu Rakirti. Mais tarde, estes mesmíssimos patanas vieram a ser conhecidos como Vaishnavas patanas. Viajando por toda a região, cantavam as gloriosas atividades de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Haribo! Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 7º, o extermínio do demônio Trinavarta, verso 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Adhanyadapi Krishnasya, Adhanyadapi Krishnasya, Tokacharitam Adbhutam, Manusam Lokamasadya, Tajjatinya Nurundhata, Adhanyadapi Krishnasya, Tokacharitam Adbhutam, Manusam Lokamasadya, Tajjatinya Nurundhata. Tradução, vamos repetir, por favor. Por favor, descreve outros passatempos de Krishna. Por favor, descreve outros passatempos de Krishna.
a personalidade suprema, que apareceu neste planeta Terra, imitando uma criança humana, e realizando atividades maravilhosas, tais como matar Putaná, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya, Srila Prabhupada. Maharaja Parikshit pediu que Shukadeva Goswami narrasse outros passatempos infantis que Krishna manifestara enquanto desempenhava o papel de uma criança humana. Em diferentes épocas, a Suprema Personalidade de Deus encarna em diferentes planetas e universos. E de acordo com a natureza desses lugares, ele manifesta sua potência ilimitada. É extremamente maravilhoso para os habitantes deste planeta que uma criança sentada no colo de sua mãe fosse capaz de matar a gigantesca Putaná. Mas, em outros planetas, os habitantes são mais avançados e, portanto, os passatempos que o Senhor realiza lá são ainda mais maravilhosos. O fato de Krishna vir a este planeta e aparecer como um ser humano nos torna mais afortunados do que os semideuses nos planetas superiores. E por isso, Maharaja Parikshit estava muito interessado em ouvir sobre ele. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Istapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam Atanyadapi Krishnasya Tokacharitam Adbhutam Manusam Lokamasadya Tadjatinya Nurundhata. Por favor, descreve outros passatempos de Krishna, a personalidade suprema, que apareceu neste planeta Terra, imitando uma criança humana e realizando atividades maravilhosas, tais como matar Putaná. As atividades transcendentais executadas por Krishna são todas maravilhosas e desconcertantes. Tão desconcertantes que, enquanto os devotos se enchem de júbilo ao ouvir sobre essas atividades, os não devotos duvidam e zombam das atividades executadas por Krishna. E isso não é nenhuma novidade. Né? O que para os devotos dá prazer, para os materialistas eles acham assim, invenção de alguém, especulação, teoria furada, loucura. E assim, eles, como Krishna fala nesse mesmo verso do Bhagavad Gita, é assim, eles não conseguem compreender quem é a pessoa suprema e o tamanho do poder dessa pessoa suprema. Eles não conseguem entender. Né? Então, eles não entendem que a Suprema Personalidade de Deus, em pessoa,
está presente nesse mundo. Porque eles não entendem como funciona o esquema de Krishna, as atividades transcendentais dele, como funcionam suas potências, suas diferentes e ilimitadas potências. O devoto entende. Então, para o devoto, como Chaitanya Mahaprabhu diz, ele parte sempre do princípio de Atinta Beda Beda. E se nós partirmos do princípio de Atinta Beda Beda, tudo é possível, porque a filosofia Atinta Beda Beda explica que Krishna é simultaneamente igual e diferente. Então, ele nunca sai do planeta espiritual Goloka Vrindavana, mas ele sai, e ele em pessoa, ele próprio, ele mesmo, não expansões, porções plenárias de suas expansões, não, ele mesmo. Mas não é porque ele saiu de Goloka Vrindavana que ele também deixou de ficar em Goloka Vrindavana. Isso é Atinta Beda Beda, Tattva. É uma verdade simultaneamente igual e diferente. Chaitanya Mahaprabhu disse que para nós entendermos Deus, nós temos que partir sem nenhuma hesitação desse princípio, porque senão jamais vamos entender. Então aqui estamos ouvindo agora Tadjatin. Tadjatin. Tadjatin quer dizer exatamente como uma criança humana. Mas Krishnastu Bhagavan Swayam, é a suprema personalidade de Deus agindo. Por que é tão importante entender tudo isso? Por que é tão importante entender como Krishna funciona através de seu próprio desejo, manifestando suas diferentes potências? Porque essa é a perfeição da compreensão. Não existe compreensão mais elevada do que essa. Não existe. Então, quando nós entendemos que sim, Krishna, com bebezinho, quebrou um carrinho disfarçado de demônio, só por espernear, bater suas perninhas nele, enquanto Mãe Yashoda o colocou deitado no carrinho, que era um demônio disfarçado. Sim, que Krishna sugou o seio de Putaná e sugou também sua vida, seu ar vital, enquanto era um bebezinho, lactente, estava em cima do seio de Putaná, engatinhando. É a mesma suprema personalidade de Deus, a suprema poderosa, suprema personalidade de Deus. Depois foi crescendo, foi executando outras atividades. Agora estamos vendo aqui a morte de Trinavarta, onde ele vai apresentar um peso insuportável para Trinavarta, que veio na forma de um redemoinho e levou-o para o céu material, subiu com ele e ele começou a pesar, e o demônio caiu. Então os devotos acham isso maravilhoso, porque para Deus o que é impossível? Mas os não devotos, acham isso aí tudo invenção, tudo loucura, fanatismo religioso. Porque se eles não conseguem compreender sequer que Krishna está controlando tudo, como é que eles vão compreender a atividade da suprema personalidade de Deus como uma criança humana comum, aparentemente uma criança humana comum? Então, Parambhavam Adjanantam Mamabhuta Maheshwara. Eles não conseguem compreender sequer que Krishna é o controlador supremo, que até uma escritura como a Bíblia fala, não cai uma folha da árvore sem que Deus o queira, está sob o controle dele. Como é que eles vão aceitar que essa mesma pessoa suprema aparece nesse mundo disfarçado de uma criancinha comum e executa essas atividades maravilhosas? Com 7 anos de idade, com o mindinho da mão esquerda levantar
a colina de Govardhana, uma colina. Eles acham tudo isso impossível. Mas os devotos bebem desse néctar, e esse néctar que Krishna espalha por todo o universo, como o Prabhupada falou aqui, inclusive em planetas muito mais sofisticados e avançados do que a Terra, também Krishna executa as suas atividades, que certamente, porque são mais avançados, são ainda mais desconcertantes, mais maravilhosos. Mas aqui estamos ouvindo, né? O Prabhupada falou aqui, ó. Ele manifesta... Cadê? Aqui, ó. Ele fala... Portanto, os passatempos que o Senhor realiza nesses planetas onde os habitantes são ainda mais avançados, são ainda mais maravilhosos. Agora, qual que é a essência das atividades transcendentais de Krishna? Além dele estar desfrutando, se divertindo, ele está dando o que há de mais elevado em cada planeta que ele aparece para executar suas atividades transcendentais. Porque só por se ouvir sobre ela, alguém se purifica. E se alguém levar muito a sério mesmo as atividades transcendentais de Krishna, a ponto de desenvolver um interesse por conhecer essa pessoa maravilhosa, desconcertante, aí ele começou a acabar com o enredamento material dele. A partir desse momento, ele começou a acabar com o seu aprisionamento na roda do samsara. Por quê? Então, por que nós temos que ouvir? Primeiro, para nos purificarmos. Segundo, para nós desenvolvermos cada vez mais interesse por Krishna, por conhecê-lo. E terceiro, porque nós vamos, através desse despertar, nos associar com devotos que vivem nessa atmosfera, que vivem nessa plataforma que não é a desse mundo material, é uma plataforma transcendental. Já é o humor do mundo espiritual. Já é o humor. Se isso não fosse verdade, Srila Rupa Goswami não teria recomendado isso não como um bom conselho para que todos façam. Desenvolver interesse por ouvir sobre Krishna, cantar as glórias de Krishna, o nome de Krishna, e se associar com quem faz isso, conviver ouvindo essas atividades transcendentais de Krishna, admirando e adorando a bela forma de Krishna. Srila Goswami chamou isso de a essência de todos os conselhos. Aconselhar alguém a fazer isso, no 8º verso do Sri Chaitanya, do Sri Upadeshamrita, ele disse que essa é a essência de todos os conselhos. Não tem conselho melhor do que isso. Ouça sobre Krishna, cante as glórias de Krishna, sirva Krishna, adore Krishna, conviva com aqueles que também são muito apegados a isso e aprenda com eles e assim por diante. Tanamarupa charitat sukirtananu smritchokranena rasanasa manasani yodya Tishtandradjeta danuragidya nanugami kalanayeda kilamiti upadesha sharan. Isso é uma preparação para, na hora da morte, estarmos conscientes de Krishna. Isso é uma preparação. Porque isso é se saturar. Tashi Krishna Namadina, Bavegrahyamindrahi. Sevamukhi Hidi Vador Swayameva Espuratyada. Krishna só se manifesta quando alguém está assim, saturado da consciência de Krishna. Krishna só se manifesta quando alguém está assim, saturado de falar e ouvir suas glórias. Isso é o que acontece para quem desenvolve esse interesse. Então, Srila Rupa Goswami fala que a essência de todos os conselhos é que deve-se 24 horas por dia
tempo todo. Cantar bem e lembrar o nome divino do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, deve-se 24 horas por dia cantar bem. Shrilupa Goswami fala no verso anterior a esse, no verso 7, Anudinam. Anudinam quer dizer 24 horas por dia ou o tempo todo? Anudinam. Anudinam Kalu Saiva Justa. Swadikramad Bhavati Tadgadad Mula Antri. Isso aí destrói a doença da ignorância, que faz com que não consigamos ter gosto por cantar as glórias de Krishna, o santo nome de Krishna, por ouvir sobre Krishna. Hantri quer dizer destruidor e mula, raiz. Por se ouvir, por se cantar, se destrói 24 horas por dia. A vidya, a doença da ignorância. Ele fala no verso 7, agora no verso 8 ele continua dizendo que então a essência de todos os conceitos é que deve-se cantar e ouvir, deve-se cantar o santo nome do Senhor 24 horas por dia. Cantar bem e lembrar. E lembrar da forma divina do Senhor, adorando todo dia a deidade, contemplando a bela forma da deidade. As suas atividades, aqui estamos ouvindo o Bhagavatam, ouvindo as atividades, seus passatempos eternos. Aí, Prabhupada acabou de falar, ele executa esses passatempos em todo o universo, ocupando-se desse modo a língua e a mente, passo a passo, regularmente. Dessa maneira, deve-se morar num lugar sagrado, ou fazer da sua casa um lugar sagrado, mas deve-se morar num lugar sagrado. E servir a Krishna sob a orientação de um habitante de Vrindavana, de uma alma liberada, sob a orientação dos devotos, que representam esse devoto que nos deu Krishna. Srila Prabhupada aqui. Então, dessa maneira, deve-se morar em Goloka Vrindavana Dama, e servir a Krishna sob a orientação dos devotos. E deve-se servir fielmente os sadhus, os devotos. Esses devotos que são muito apegados, que estão completamente apegados ao serviço devocional a Krishna, ao Senhor. É o que fala esse verso. É o que fala esse verso do Shri Upadeshamrita. Então, se a gente passa uma vida assim, nessa associação, ouvindo e cantando, lembrando sempre de Krishna, não se esquecendo, adorando, orando, dependendo, dando Krishna. Se a gente passa uma vida assim na associação com devotos, sob a orientação de um devoto fidedigno, autêntico, um devoto puro, na hora da morte nós vamos nos lembrar de quê? Como Krishna falou no Bhagavad Gita, Jan Jan Vapi Smaran Bhavan, Chante Kale Varantantam Mi vai te conta ya Sada Tat Bhava Bhavitaha. Que a pessoa alcança sem falta um estado de existência do qual se lembra quando abandona o seu corpo. Qualquer que seja esse estado de existência. Então, lógico, nós vamos nos lembrar de quê? Na hora da morte, se estamos passando a vida saturados de consciência de Krishna. Vamos nos lembrar de Krishna. Então, essa é a misericórdia especial dos passatempos de Krishna, das atividades transcendentais de Krishna. Que nós nos atraímos por ela, nós nos atraímos por essa pessoa suprema, vamos buscar conhecê-la, vamos conviver com as descrições de suas atividades desconcertantes, dos seus passatempos eternos, vamos viver saturado a Tashi Krishna Namadina Abhavangaya Indriyayi. Sevamukhi Hidi, o Ador Sayameva Spurati Yada. Krishna vai se manifestar durante a vida. Krishna vai estar presente
no momento de nós deixarmos esses presentes corpos na nossa lembrança, na nossa inteligência. E quem sabe até, se formos muito caprichosos mesmo, como ficou na frente de Bhishmadeva, na frente de quem estiver abandonando o corpo, completamente saturado de Krishna Katha. É difícil, a gente não tem muito interesse nisso, porque é assim mesmo, se a Krishnanama Charitat Sitapi Avidya, tá? Fala o verso 7 do Shri Upadeshamrita. Pitopatapta Rasanasi. Pitopatapta Rasanasi Manasiriyodya. Mas, através dessa saturação aí, o exemplo aqui é que o santo nome, o caráter, as atividades, os passatempos de Krishna, são todos transcendentalmente doces como o açúcar candy. O açúcar candy é doce. Embora a língua de uma pessoa doente, infectada pela icterícia da avidya, ignorância, não consiga perceber, saborear nenhuma coisa doce, fala esse verso. É maravilhoso que, pelo simples fato de se cantar com cuidado esses doces nomes todos os dias, desperte em sua língua um sabor natural e sua doença seja destruída pela raiz. Então nós temos que cantar sentindo gosto ou não. Nós temos que ouvir sentindo gosto ou não. Nós temos que pregar, falar sentindo gosto ou não. Porque tudo isso vai fazer com que essa avidya, essa ignorância, que não deixa a gente se atrair por Deus, por suas atividades transcendentais, seja destruída pela raiz. Sejam todas destruídas pela raiz. Krishna executou esses passatempos transcendentais desconcertantes. Se Krishna está presente nesse mundo agora, veio como Senhor Chaitanya, deixou tudo isso para nós, foi embora, mas ficou presente Tanama Rupa Charitatsu Kirtana, no seu nome, que nós devemos nos lembrar sempre. Porque na Kali Yuga é Krishnanama Rupa. Krishnanama Rupa, ele está presente na forma do nome dele. Então isso é muito importante. É muito importante a gente, sentindo prazer ou não ainda, porque não estamos nesse nível de devoto, fazermos diariamente esse exercício de ouvir e cantar. Porque o resultado disso é que vamos gradualmente começando a sentir prazer nisso até que nos apegamos a isso. Nos apegando a isso, vamos ter potência, força para renunciar todos os outros desfrutes materiais e mergulhar nessa vida espiritual intensa para na hora da morte estarmos completamente saturados de consciência de Krishna. Aí, com certeza, vamos nos lembrar de Krishna na hora de deixarmos esses presentes corpos. Então, essa é a bênção das atividades transcendentais de Krishna. Essa é a bênção. A nossa salvação por apego a Ele, por admiração por Ele. Quem admira, respeita. Quem não admira, não consegue respeitar. E respeito é o começo da vida espiritual. É o começo. Quem não respeitar a Deus, quem não admirar a Deus, não vai respeitá-lo a ponto de servi-lo. Não vai. Então esse é o caminho e é científico isso. Isso é um processo científico.
Então, vamos continuar ouvindo o Srimad Bhagavatam e, se possível, pregando o Srimad Bhagavatam. Vamos continuar cantando o santo nome de Krishna e distribuindo o santo nome de Krishna. Essa é a perfeição da vida. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.